Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui mais uma aula de história, tá? Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, hoje nós vamos estar revendo aqui na aula passada, nós já falamos de Segunda Guerra Mundial, tá? Só que nós fizemos um resumão, né? Hoje nós vamos estudar por partes, aprofundadamente, tá? Então, hoje nós vamos ver algumas causas da Segunda Guerra Mundial, as consequências, né? E as fases dessa guerra, tá bom? Então, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores falam que a Primeira Guerra Mundial ela nem terminou, ela só ocorreu um pequeno prazo para poder iniciar a Segunda Guerra. Mas a Segunda Guerra ela foi provocada pela Primeira Guerra Mundial, porque, como todos sabem, a Primeira Guerra Mundial ela terminou, né, com o Tratado de Versalhes, e esse tratado acabou que ninguém quis cumprir, né? Então, eles estavam todos insatisfeitos. E relembrando aqui que a Primeira Guerra Mundial ela surgiu por conta do imperialismo, né? Foram conflitos gerados por causa dessa expansão, todos os países eles queriam estar expandindo o seu território, tanto economicamente como culturalmente, e isso gerou vários conflitos. Daí surgiu a Primeira Guerra, depois tentaram terminar ela com esse Tratado de Versalhes, mas ficou muito mal resolvido, e daí surgiu a Segunda Guerra, certo? Então, durante esse período aí, esse intervalo de tempo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, tiveram vários outros fatores que puderam, né, colaborar para a Segunda Guerra. Foi a crise de 1929, com grandes problemas econômicos, né, crise na Bolsa de Valores, enfim. Então, durante esse tempo também teve o totalitarismo, né, que nós já estudamos, fascismo, nazismo, e aí onde entra o Hitler, né, o Hitler era um nazista, e a guerra foi provocada principalmente por esse líder da Alemanha, o Hitler. Ele tinha essas suas ideias que não eram muito legais, né? Mas ele queria expandir isso. Então, ele sonhava em conquistar o mundo e impor a superioridade dos germânicos, ok? Então, pessoal, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, tá? E caracterizou como um conflito em estado de guerra total. Por quê? Porque Hitler ele foi aos poucos, né? Primeiro ele invadiu um território, depois ele invadiu outro, só que ele não ficou satisfeito, ele queria sempre mais. Então, a Segunda Guerra Mundial ela fez aliados e eixos, né? E enfrentaram-se na Europa, na África, na Ásia e na Oceania, desculpe. Após 6 anos de conflitos, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Só que lembrando aí, no meio dessa toda guerra, tinha a raiva, né, de Hitler contra os judeus. Então, durante esse período, teve muita coisa triste relacionada a judeus, a religiosos. Então, nós vamos ver mais à frente essa parte. Então, e aí, como foi que caminhou essa guerra? Então, essa guerra, primeiramente, como eu falei, surgiu por conta de assuntos mal resolvidos na Primeira Guerra, né? A Alemanha, ela fazia parte desse Tratado de Versalhes, e esse tratado, pessoal, tinha o quê? Que os países, né, que estavam nesse tratado, eles não podiam ter exércitos, criar armas, então eles não podiam guerrear, no grosso modo. E a Alemanha tratou logo de sair desse tratado de Versalhes, e daí começou, né, o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Então, foi um conjunto de confrontos, né? Então, as principais batalhas, elas foram travadas na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente, ok? Então, durante esse conflito, pessoal,
formaram-se 2 blocos ou alianças, que são entre as potências beligerantes, tá? Quais foram essas potências do eixo? Foram a Alemanha, Itália e Japão. A princípio, pessoal, era a Alemanha e Itália, tá? E eles trataram logo de incluir o Japão aí nessas potências do eixo. Depois, eles precisavam de aliados, então criou-se as potências aliadas, que vocês podem ler aí abaixo, que é a Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, além da China, né? Também tinha a França. Lembrando, pessoal, que a França, ela também foi invadida, tá? Pela Alemanha. Só que os alemães, eles entraram em conflito, mas eles não conseguiram, né? Eles não conseguiram ficar com o território da França para eles. Além de todos esses conflitos, pessoal, o Japão, a Alemanha, a Itália, eles queriam mudar o Tratado de Versalhes, né, que foi elaborado lá no fim da Primeira Guerra, como eu falei para vocês. Para a Alemanha e o Japão, seus objetivos era combater, né, o comunismo internacional. Então, a União Soviética e a Alemanha firmaram um acordo, né, sendo como o Pacto Germânico ou Soviético, que era o de não agressão. Agora nós vamos ver um pouquinho da Segunda Guerra, tá? As fases da Segunda Guerra. Então, pessoal, a gente pode notar que tem 3 momentos aí, ó. A supremacia do eixo, o equilíbrio de forças e a derrota do eixo, tá? Então, no primeiro momento, na supremacia do eixo, nessa fase, tornaram-se notórios o uso de Blinkney, é um nome assim, né? É um nome que a gente não costuma falar, então ele é um pouco difícil. Então, esse Blitzkrieg era o quê? Eram guerras relâmpagos. Então, acontecia, Hitler ia lá, pegava um território e quietava. Então, isso foi a supremacia do eixo. Depois teve o equilíbrio das forças. Nessa fase, pessoal, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra. Tanto a Ásia quanto a Europa se equilibraram forças, né, com os alemães. Então, essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia esse conflito. Então, aqui teve um equilíbrio de forças, ok? Depois, no terceiro momento, teve a derrota do eixo. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini foi deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente, e ambos os países entraram em colapso. Ok? Então, são 3 fases a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra Mundial teve. Primeiro teve essas Blitzkrieg, né? Que são guerras rápidas, e depois teve esse equilíbrio de forças, né? E logo em seguida teve a decadência dos eixos, ok? Então, pessoal, nessa época de Segunda Guerra, tiveram muitos mortos, né? Só que a gente não pode esquecer dessa época que tinha os campos de concentrações, né? E o genocídio judeu, que a gente pode ver aí nessa imagem, né? Enquanto a guerra seguia na Alemanha, os judeus eles eram perseguidos, mantidos presos e em campos de concentração. Então, eles eram como se fossem escravos, eram utilizados para... como é que eu posso falar? Por cientistas, né? Pesquisas científicas. E eles eram, muitas vezes, eles eram mortos coletivamente, tá? Então, esses são trabalhadores escravos, nessa imagem aí do lado, tá? Em campo de concentração. E muitos morreram por desnutrição, a gente pode observar aí, super desnutridos, né, pessoal? E né, tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês, que é o Olga, se vocês pudessem assistir, é muito bom para vocês entenderem o que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, tiveram muitos momentos tristes, né, pessoal? E o Brasil, né, não podemos esquecer, qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? O Brasil, pessoal, ele recebeu um financiamento, tá, dos Estados Unidos, para a construção da usina Volta Redonda e comprometeu-se a apoiar os aliados, fornecendo borracha e minério de ferro, ok? Então, a Alemanha, por sua vez,
reagiu a essa colaboração, tá? Enviando submarinos para atacar navios brasileiros, né? E em 31 de agosto, pessoal, de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu declarar guerra às potências do eixo. Lembrando quem são as potências do eixo, questão de prova. Quem lembra? Vamos voltar lá. Alemanha, Itália e Japão, tá, pessoal? As potências de eixo. Então, pessoal, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi essa que eu trouxe aqui, né? Trouxe até uma imagem aí, que é o brasão das Forças Expedicionárias do Brasil, tá? E o julgamento, vamos falar agora sobre o julgamento dos nazistas, tá, pessoal? Então, a partir desse momento, né, que eles começaram, teve uma quebra, voltando aqui aos 3 momentos da Guerra Mundial, que eu falei para vocês, tiveram as guerras rápidas, né? Depois teve um equilíbrio de forças, depois a derrota do eixo. A partir da derrota do eixo, pessoal, começou a acontecer isso aqui, ó, o julgamento dos nazistas. Não esqueçam que Hitler, ele tinha essa teoria do nazismo, tá? Ele era um nazista. Então, em 20 de novembro de 1945, teve início, né, do julgamento dos dirigentes nazistas do tribunal. Então, foram condenados alguns foram executados, outros aprisionados. E o pior dos crimes comprovados foi o extermínio de milhões de judeus. Então, assim, alguns historiadores falam que Hitler se suicidou porque ele não queria, né, ser julgado, aprisionado ou até mesmo morto, ok? Então, pessoal, esse foi um resumão aqui da Segunda Guerra Mundial, tá? Se tiverem dúvidas, podem me enviar, podem me mandar no privado, como vocês preferirem, tá? Um abração.